Olá a todos, bom, estamos começando aqui mais uma gravação aqui nessa série Necton Convida. Hoje a gente tem o prazer aqui de trazer mais uma companhia e um grande representante para falar dela. Estou falando do diretor de GRI e M&A, José Leone. Tudo bem, Leone? Como vai? Prazer. Tudo ótimo, Glauco. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o case CSU. Eu que agradeço a disponibilidade sua e da companhia para falar um pouquinho mais. Bom, eu queria já antemão aqui iniciar nosso bate-papo pedindo para quem talvez não conheça a companhia, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o histórico da companhia, o lado operacional, o que a companhia por si só faz. Legal, vamos lá, Glauco. Bom, a companhia CSU é uma empresa que tem 29 anos de história e ela surgiu como uma processadora independente de meios eletrônicos de pagamento, tá? Então, uma processadora de cartões de crédito. Então, de lá para cá, a companhia diversificou seus negócios. Hoje a gente atua por meio de duas unidades de negócio. A principal é a Card System, que é a unidade responsável por administração e processamento desses pagamentos. E a gente também tem a unidade de negócios Contact, que é responsável pelo relacionamento com clientes finais, com o usuário final dos serviços dos nossos clientes, e a área de Customer Experience. Hoje, as receitas estão divididas um pouco mais para Card System, um pouco menos para Contact, e existe uma diferença de lucratividade também entre essas duas unidades. A unidade Card System, que é a principal, responde por 75% do EBITDA, e a unidade Contact responde por 25% do EBITDA. Como eu disse, a companhia, então, ela tem 29 anos de história, a gente está conectado nas principais bandeiras de mercado, né? Eu estou falando aqui de Mastercard, Visa e Elo, e a companhia é uma companhia aberta, listada no Novo Mercado, que é o principal segmento de governança da Bolsa, desde 2006, ou seja, há 15 anos, nós somos uma companhia aberta no segmento principal da Bolsa de Valores. Entendi, legal. Bom, agora você já fez aí a contextualização do que a companhia faz, com um pouco aí das divisões, né? Eu queria perguntar, iniciando nosso bate-papo, né? Vocês soltaram recentemente agora o 4T, né? Finalizando ali 2020, e eu acho que Isso. um tom ali positivo, apesar do ano bastante desafiador, né? Eu queria que você explicasse talvez ali os desafios que foram ao longo de 2020, talvez pela pandemia, se isso não trouxe alguma consequência para o business de vocês, né? Pudesse falar um pouco? Tá bom, boa pergunta, Glauco. Falando um pouquinho de resultado, de fato o ano foi bastante desafiador, né? A gente colocou um contingente grande de pessoas trabalhando remotamente, trabalhando em casa. Eu estou falando de mais de 4 mil pessoas, que é um volume expressivo de pessoas. Mas, apesar de todos os desafios que foram enfrentados ao longo do ano passado, de 2020, continuam para esse ano, né, de 2021, a companhia teve resultados muito bons. A gente apresentou crescimento de receita nas duas unidades, tanto na Card System quanto na Contact, e a gente pôde até comemorar o EBITDA recorde que a companhia apresentou. Então, a companhia divulgou um EBITDA de 131 milhões de reais, foi o recorde da companhia, recorde histórico, e um lucro líquido que também foi recorde, de 47 milhões de reais. Ou seja, apesar dos desafios, a companhia investiu em estratégias digitais, investiu em iniciativas digitais, como, por exemplo, na Card System, os wearables de pagamento, os cartões virtuais, cartões digitais. A gente se conectou nas principais wallets de mercado, que são Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, e na nossa área de atendimento, na Contact, cada vez mais uso de automatização e robotização no atendimento. Isso permitiu que as margens se expandissem em ambos os negócios e que mostraram esse desempenho muito bom, trazendo lucro líquido recorde e EBITDA recorde para o ano de 2020. Entendi. Leone, eu queria ainda abordar um pouco na parte de resultados, né? Olhando o resultado de uma maneira geral, você vê ali um grau de alavancagem operacional presente, né? A receita por si só teve crescimento, até um tom positivo, né? Para um ano desafiador, que nem você citou, mas você teve ali ganhos nas margens bastante fortes. Isso daí pode ser explicado. Você tem drives, assim, trabalhos que estão sendo iniciativas dentro da companhia? Você falou robotização, né? Pode dar um pouco mais de cor aí? O que vocês estão Claro, trabalhando?
Com certeza. Eu vou aqui separar entre as duas unidades de novo, tá, Glauco? Que os motivos que a gente teve expansão de margem das unidades são diferentes. Então, por exemplo, na Card System, que é a unidade de pagamentos, a gente teve uma grande substituição que já vinha ocorrendo de faturas físicas, né, que é um serviço analógico com margens baixas, por faturas digitais, que é um serviço que a gente presta que tem margens muito melhores. Então, se você for olhar o que aconteceu com a receita, a gente até teve uma redução de receita, né, dado que a gente cobra para fazer esse serviço de envio de faturas e de cartas, e é um serviço que com a pandemia se acelerou, ou seja, cada vez mais as pessoas têm trocado a fatura física impressa no papel por uma fatura digital que, por exemplo, chega por e-mail, né, ou por mensagem. Então, esse é um tipo de serviço digital que a companhia presta que ajudou a alavancar, a expandir as margens da unidade Card System, e também o aumento do volume de cartões faturados, que como métrica operacional é a principal métrica que a companhia tem. Então, a companhia encerrou o ano com cerca de 17 milhões de cartões faturados mensalmente, e esse é um número bastante significativo, bastante expressivo, que contribuiu para o crescimento, para o aumento de lucratividade da Card System. Agora, olhando nesse número, principalmente crédito, Glauco, a gente quase não tem cartão de débito, né, na nossa base. Então, mais de 99% dos cartões que a gente processa são cartões de crédito. Então, o volume de débito é quase que nenhum. Então, voltando agora para a Contact, que é a nossa área de atendimento, aqui a gente tem trocado, substituído os atendimentos por voz, que são atendimentos intensivos em mão de obra, que custam mais caro e têm margens menores, por um atendimento automatizado, um atendimento robotizado, que traz ganho de escala, né? Ele acaba sendo mais eficiente e traz um resultado financeiro melhor. Então, por mais que você olhe a métrica operacional dessa unidade, que é a posição de atendimento, que praticamente não cresceu ao longo do ano, a gente teve um salto aí de 2 dígitos no lucro bruto, um salto de 2 dígitos no EBITDA, então, um crescimento bastante expressivos, inclusive o EBITDA da Contact, e a margem EBITDA da Contact no ano foi recorde, né, a gente está falando aí de, quando a gente quebra aquele EBITDA que eu comentei de 131 milhões de reais, eu estou falando de 100 milhões na Card System e 31 milhões na Contact. Então, ambos foram beneficiados, de certa forma, pelo aumento, pela busca de iniciativas cada vez mais digital, apesar do ambiente econômico afetado aí por pandemia, né? Ô, Leone, agora uma pergunta como analista, talvez falando já de projeção propriamente, né? 2021, você falou 2020, 2 grandes drivers, né, para cada unidade de negócio, né? Basicamente, entendo eu, enfim, digitalização e até um atendimento de uma maneira mais racional, né, no sentido mais eficiente. Bom, mas agora, assim, em 2021, né, você já incorporou grande parte desses benefícios, né, de eficiência maior, né? E dá para olhar de uma maneira geral como a empresa pode ali ter algum pilar novo, alguma frente nova, ou basicamente um poder de repassar preço ou aumento de volume? O que a gente pode falar, talvez esperar, né, na verdade, de 2021 agora? Legal, Glauco. Acho que é um pouco de todas essas coisas que você comentou. Então, nas 2 unidades de negócio que a gente tem hoje, a gente espera uma expansão contínua do volume de cartões que são faturados, do número de atendimentos realizados de forma robotizada, automatizada. Ou seja, essa tendência que vem crescendo ao longo dos últimos 2, 3 anos, ela continua, tá? Então, a gente espera que o negócio continue crescendo a receita, trazendo novos clientes, aumentando a nossa relevância dentro dos clientes, né, com o cross-sell entre essas 2 unidades. Então, esse é um momento bastante positivo para a companhia, que a gente só vê continuidade, ou seja, para 2021, a gente espera que seja ainda melhor do que foi o ano de 2020. Essa tendência de digitalização, robotização, aumento de volumes de serviços digitais, ele deva continuar. Tá? Além disso, o que a gente tem? A gente tem 2 novos ingredientes, além do negócio tradicional, que são, por exemplo, uma oferta de Banking as a Service, que a companhia vem construindo. A gente falou um pouco disso no release de resultado. Então, a CSU quer ser um player muito mais amplo, né? Além de uma processadora de pagamentos, um player de pagamentos completo. Então, para isso, a gente tem essa nova oferta, que em algum momento esse ano a gente deva anunciar o lançamento. E como terceiro ingrediente, tão importante quanto essa oferta de Banking as a Service, eu estou falando da estratégia de fusões e aquisições.
Então, o mercado de pagamentos está bastante aquecido, tem uma série de companhias nascentes, uma série de fintechs que fazem pagamentos, que são alvo de aquisição ou de investimento minoritário pela CSU, tá? E junto a isso, a gente pode explorar, por exemplo, negócios em conjunto, fomentar clientes das duas bases, tanto do CSU quanto desses targets de aquisição que eu estou comentando, e potencializar os negócios, ou seja, temos 3 ingredientes bastante bacanas quando a gente fala de perspectiva de CSU. Negócio tradicional, a gente crescer com expansão de margem, que é algo que vem ocorrendo há pelo menos 2 anos, né? Além disso, segundo pilar, oferta de Banking as a Service, e o terceiro pilar, a estratégia de fusões e aquisições. Então, tem muita coisa bacana acontecendo com a CSU. A gente que acredita que esse movimento deva continuar olhando daqui para frente. Entendi. Você falou um pouco dessa parte de M&A, né, de fusões e aquisições. Bom, desculpa talvez a pergunta ser como um leigo, né, como uma pessoa que meio de pagamentos, basicamente, experiência como usuário, né? Mas Sim. dentro de meio de pagamentos, pelo que eu entendo, você tem ali uma quebra bastante, vários nichos de mercados. Que, assim, o que interessa para vocês, de uma maneira geral? O que é mais comoditizado, o que talvez tenha um pouco mais de valor. Eu não sei, acho que eu penso aqui como analista, né? Talvez olhando a CSU hoje mais como uma empresa de capitalização menor, né? E pelas características de talvez ela tenha estigma de talvez não ser uma empresa tão tecnológica, né? Talvez de uma tecnologia que, inclusive, você tem uma ameaça. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa oportunidade. O que vocês estão olhando, talvez, há nichos específicos? Que frente vocês acham que vocês poderiam ter uma sinergia? Enfim. Legal, Glauco, boa pergunta. Eu acho que, assim, a CSU, na verdade, ela é uma empresa de tecnologia para pagamentos, tá? Desde a sua fundação, lá em 1992. Então, dado que ela é uma empresa de tecnologia para pagamentos, o que a gente busca na estratégia de M&A? Reforçar o que a CSU faz bem, ou seja, olhando players que também fazem outras vertentes, outros tipos de operações relacionadas a pagamento, ou que reforcem nossa estratégia de Banking as a Service para atuar junto a um leque maior de potenciais clientes da CSU, ou seja, tudo que vá de encontro com o que a gente faz bem, que complemente a nossa oferta hoje, que é de processamento de cartões, a CSU está de olho, tá? A gente tem um pipeline bastante amplo, são mais de 80 empresas que já foram mapeadas, tem diversas conversas em andamento para tratar de aquisição, e eu acredito que ainda esse ano, nesse primeiro semestre, a gente deva divulgar alguma coisa para deixar um pouco mais claro o que é essa estratégia de investimentos ou de aquisições da CSU. Eu acho que o outro pilar importante dessa estratégia é a gente não competir com os nossos clientes. A gente não quer virar um banco, a gente não quer virar um emissor de cartão, a gente não quer virar um adquirente, tá? A gente, na verdade, tem esses clientes que são muito importantes, que eu comentei, e a ideia é justamente fornecer mais coisa para esses clientes que estão na base e para outros clientes que virão. Entendi. Já que você falou um pouco desse contexto de não concorrência, né? Você falou um pouco até da questão aí de bancos, emissores, adquirentes. Eu queria perguntar um pouco, vocês são especialistas, enfim, hoje de uma maneira bastante importante do operacional, na parte de processamento, mas, salvo engano, eu não vi nenhum grande banco dentro da base de clientes de vocês. Posso assumir como analista, talvez, que o preço ou serviço que vocês ofereçam, talvez potencialmente para esses bancões, né, de certa forma, não seria adequado? É melhor fazer internamente? Isso, na verdade, isso vem um pouco do histórico, né, Glauco? A gente surgiu como uma processadora independente de pagamentos, tá? Ou seja, quando a CSU foi constituída, existiam 3 bancos emissores de cartão no Brasil, que são os 3 bancos grandes que existem no país até hoje. Então, esses 3 grandes bancos, eles possuem um processamento interno. O que a CSU fez lá na década de 90? Ela criou uma processadora independente para permitir que o número de bancos emissores ou de novos emissores de cartão aumentasse tremendamente, né? Então, é inimaginável falar que 30 anos atrás existiam 3 emissores de cartão, 3 bancos que possuem um logo no plástico, né, do cartão. Então, hoje o mercado de cartões mudou completamente. A CSU viabilizou
essa parte dessa mudança do mercado, né? A gente disruptou o mercado na década de 90, permitindo que o número de novos emissores de cartões aumentassem para dezenas de emissores, só que esses grandes bancos continuam fazendo processamento interno. A gente não entende que a gente compete com esses grandes bancos, tá? A gente compete com outros fornecedores independentes que estão desvinculados desses grupos econômicos. Não é por qualidade de serviço, não é por preço, mas é por estratégia de como foi constituído esse mundo de processamento lá na década de 80 e 90. Leone, eu também queria perguntar um pouco a respeito também da parte de processamento, né? Quando a gente fala de processamento, a gente está falando de processamento de uma maneira totalmente integrada, ou seja, você faz processamento de estabelecimentos físicos, né? O cliente passa ali numa loja e também quando ele faz ali uma compra, por exemplo, em um marketplace, um site na internet. Sim, Glauco, a gente faz as duas coisas, tá? Inclusive, vai muito além disso, né? Então, qualquer tipo de pagamento, seja ele feito com o plástico, com o cartão físico, né? Seja ele com cartão virtual, que está normalmente no celular, seja ele com uma pulseira, com um relógio que faz pagamento. Ou seja, independente da forma como você utiliza, toda a inteligência e toda a tecnologia por trás daquele pagamento continua existindo. O que é o processamento em si? Só para esclarecer, é a autorização de pagamento, tá? Então, toda vez que você usa o seu cartão numa loja, num site, na internet, no e-commerce, aquela informação precisa ser processada, ou seja, o emissor do cartão e a processadora autorizam ou não aquele pagamento. Então, o que está por trás disso? Toda uma infraestrutura de hardware, de software, que faz a emissão do cartão, que faz consultas a burôs, que faz toda a validação de informações, faz a prevenção de fraude daquela transação, ou seja, tudo que está correlacionado àquela autorização de pagamento é feito dentro da nossa infraestrutura de tecnologia. Bom, eu queria também, a gente está falando, eu estou questionando bastante, né, essa parte operacional. Eu queria perguntar, bom, acho que um lado que me chama atenção, né, e talvez ali uma ameaça para vocês, não sei se isso daí pode ser, na verdade, uma oportunidade, né? Eu queria que você falasse um pouco desse movimento que a gente está tendo, né? Digitalização, Open Bank, né? E acho que um primeiro passo que a gente teve aqui foi até a introdução no final do ano ali do Pix. O Pix, Isso. mais para um primeiro momento ali para pagamento instantâneo, como substituição para o débito. Eu queria que você falasse um pouco se o Pix é uma ameaça, o que vocês estão olhando para frente, tentando se adaptar, talvez, a esse movimento mais tecnológico aí. Legal, Glauco. No nosso entendimento, o Pix não é uma ameaça. Na verdade, pelo contrário, tá? A gente acredita que o Pix é uma bela de uma oportunidade. Então, dado que a gente deve entrar em algum momento como fornecedor de plataforma de Banking as a Service, em algum momento a gente também poderia ser fornecedor de plataforma de Pix. E o que a gente tem visto é que, independente de ter um Pix ou não, que tem substituído, em sua grande maioria, as transferências interbancárias, né? Estou falando principalmente de DOC e de TED, o volume de cartões emitidos tem aumentado. Se vocês olharem não só na CSU, mas o dado do mercado, o volume de cartões tem aumentado, a gente não vê como uma ameaça. Eu acho que a experiência de uso do cartão de crédito, ela ainda é muito melhor do que a experiência de uso do Pix, que você tem que entrar num aplicativo, tem que validar, colocar senha, ler um código de barra, etc. E o cartão, você simplesmente pega o cartão, o celular, aproxima ali e o pagamento está realizado. Então, não vejo como ameaça, pelo contrário. O número de players desse mercado também tende a aumentar com o Pix, e o que para a gente é muito bom. A gente tem um potencial de mercado ainda maior para capturar clientes com o Pix. Bom, você falou talvez um pouco nesse aspecto mais relacionado para o Pix transferência e para o débito, mas pensando Isso. talvez, eu já vi, enfim, li por alto ali, que tem talvez até um estudo já no próximo passo, seria talvez a implementação do Pix parcelado, né? Algo talvez que assemelhe ali as compras parceladas, né? Pelo cartão de crédito. Aí é onde que talvez você tem potencialmente em termos de receita, você explicou, né? Que o número de cartões majoritariamente são cartões de crédito, né? Então você acha que o Pix parcelado seria uma ameaça ali maior, enfim, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a gente tem que aguardar um pouquinho para ver como isso vai evoluir, né, Glauco? Então, existia muita dúvida sobre a velocidade de implantação do Pix. Então, por exemplo, qual que é o percentual da população que usaria o Pix? Eu acho que tem um caminho muito longo ainda, quando a gente fala de
Pix parcelado, por exemplo, que é um desafio dos desbancarizados, né? Então, a população brasileira, boa parte dela ainda nem conta bancária tem, cartão de crédito muito menos, ou seja, até você chegar nessa evolução, que vai vir, com certeza vai vir, eu acho que tem muita coisa para acontecer, mas eu ainda acho que isso beneficia a companhia, tá? Eu acho que a companhia está bem posicionada para capturar essas mudanças de mercado que vem ocorrendo. Bom, Leone, eu acho que da minha parte eu já tirei todas as minhas dúvidas, enfim, pontos que eu aqui acho importante, mas eu queria deixar talvez o canal aqui aberto, as considerações finais, não sei se tem algum ponto que você quer abordar que que eu não perguntei, não questionei, fica aí a seu critério. Mais uma vez também agradeço também sua oportunidade aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço, Glaucus. Eu tenho uma mensagem final para passar, que hoje a gente vê a CSU sendo negociada a múltiplos muito, muito baratos, assim, a companhia é uma das empresas mais descontadas da Bolsa hoje, tá? Em tecnologia, eu tenho certeza que é a empresa mais barata, a gente está negociando um múltiplo de EBITDA próximo de 5 vezes, enquanto outros players negociam a 15, 20, 30, 40 vezes EBITDA. Ou seja, eu acho que é uma bela oportunidade para geração de valor, para quem quiser estudar um pouco melhor o case. Então, eu acho que em algum momento esse desconto que a gente entende como desproporcional aos fundamentos, completamente desconexo dos fundamentos da companhia, ele deva acabar. Então, acho que é uma bela oportunidade. Por favor, analisem CARD 3 e qualquer dúvida, entre em contato com o RI. No nosso site, ri.csu.com.br. Obrigado mais uma vez e estamos à disposição. Tá bom. Eu que agradeço aí, Leone, pela seu tempo e disponibilidade. Agradeço aqui. Muito bom o nosso bate-papo. Bom, esse daqui foi mais um Necton Convida. Aqui a gente trouxe a Card System para vocês conhecerem aqui mais um detalhe. Repete o código aí, o ticker, Leone, para quem... CARD 3. É CARD 3. Qualquer fácil de lembrar. lembrar. Lá pro Leone. Isso, por favor. Estamos à disposição. Muito obrigado aí pela atenção. Até mais, pessoal. Abraço.